Essa foto é frequente na internet e nos veículos de comunicação quando se pesquisa Paraisópolis. Ela traduz muito bem a desigualdade brasileira. Apenas um muro separa a comunidade popular do bairro requintado. Mas o pessoal do andar de cima vive em média uma década a mais que os moradores dessas casinhas sem reboco. Por todo o Brasil impera a discrepância entre os pobres e os ricos. Afinal, o 1% mais rico concentra quase 50% de toda a riqueza do país. Em diferentes indicadores, o Brasil sempre aparece entre os países mais desiguais. Por isso, a maior parcela da população vive no andar de baixo, longe do acesso à saúde, educação, lazer, cultura e transporte decente. Em 2022, completa 100 anos da criação do Imposto de Renda, implantado para diminuir as desigualdades. Um século depois, no mesmo ano do bicentenário da independência, estamos ainda mais desiguais. Então, a gente tem um aprisionamento Casa Grande Senzala, a gente tem um apreço extraordinário à capitania hereditária, as concessões. Então, o imposto de renda e todos os outros impostos, elas vão operando e os grupos políticos agem em torno disso para quê? Para se apropriar do Estado. Em 1500, você tinha aqui cerca de 1.500 etnias indígenas, restam umas 300. Repare como esse grupo está, nesse instante, sofrendo para manter, digamos, 14% do território nacional, quando eles detinham os 8.500.000 quilômetros quadrados até 1500. Não é possível falar em desigualdade sem falar em diversidade. Por que isso? Porque a desigualdade impacta os grupos de uma maneira diferente. É nesse sentido que eu costumo afirmar que a sociedade brasileira é uma sociedade adoecida e viciada em desigualdade. Essa nossa falta de percepção do Brasil como sendo um país de castas, onde a mobilidade social é dificílima, né? E aí, se você coloca o aspecto do acesso à universidade e ao ensino superior, você também, né? Por que foi tão combatido tanto a política de cotas como a política de aumento de universidades e de acesso das pessoas às universidades, seja pública ou privada? Você pode até questionar as políticas, se elas foram eficientes, se elas foram bem conduzidas, né? Mas há uma diferença enorme entre você aumentar em 10%, 20% o número de pessoas no Brasil que vai à universidade. Isso é um passo concreto para você mudar esse sistema de desigualdade de castas. E não ir à universidade é manter, né, a sociedade. Quem nasceu empregada doméstica vai morrer empregada doméstica, porque você não vai ter como sair daquela coisa. Com dinheiro pago, inclusive, daquela senhora que mora no pé do morro ou no alto do morro, que conseguiu comprar 5 quilos de arroz. E o imposto que ela pagou nos 5 quilos de arroz é o mesmo a taxa de indicador de imposto que a madame na Vieira Souto comprou. E é muito importante que a gente dê ciência à Dona Maria das Couves, no pé do morro, no alto do morro, que aquele dinheiro do imposto está servindo de alguma maneira, mesmo que a longuíssimo prazo, que pessoas iguais a ela, no pé do morro ou no alto do morro, muito provavelmente preta como ela, tenha direito ao acesso que ela está pagando para os impostos dela. O imposto de renda, entre os diferentes impostos que são cobrados da população brasileira, é o mais progressivo. Ele não é perfeitamente progressivo, mas ele é o mais progressivo de todos os impostos que são cobrados. O pior, vamos dizer, é o imposto sobre bens de consumo, porque daí, como o pobre gasta praticamente tudo que ele ganha, ele paga imposto sobre tudo que ele gasta. E o rico não.
A sonegação nossa, quando é baixa, como foi em 2018, foi de mais de 400 bilhões de reais. E a mulher terceirizada que limpa o banheiro do nosso escritório, ela não sonega nada. O salário mínimo que ela recebe, 1/3 dele são impostos indiretos de todos os bens de consumo que ela adquire. Se na ponta esses impostos não são recolhidos, é por isso que ela não tem escola. Você reduz desigualdade investindo fortemente na educação. No momento que a gente está atualmente, é um momento de aprofundamento das desigualdades, né? É um momento de aprofundamento das desigualdades, de radicalização da desigualdade extrema, né? A gente volta, né, a ter pessoas com fome no Brasil, a ter pessoas em situação de extrema pobreza, a ter pessoas que não têm condição de pegar um transporte para ir à escola, para ir ao trabalho, né? Então, é muito cruel. Mas, quando eu digo cruel, não estou falando de um sentimento, não, estou falando de uma disposição de uma parcela da sociedade de acumular riquezas e de prevenir que outros tenham acesso a qualquer tipo de recurso. A educação tem um papel muito especial e seria um elemento importante, uma democratização da educação, no caso do Brasil, melhorar em muito a qualidade da escola pública, né, de primeiro e segundo grau, para melhorar a distribuição de renda a longo prazo. O Brasil ainda é marcado pelo patrimonialismo nas relações públicas e privadas. Os interesses coletivos são depreciados e os projetos de cidadania ignorados. O país tem o 13º maior produto interno bruto do mundo. Por outro lado, é recordista em concentração de renda. O dinheiro está na mão dos poucos brasileiros que têm muito. No Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil ocupa a posição 84 entre as 189 nações avaliadas. Incongruências de um país desigual. Deve haver alguma coisa muito errada em um país que o maior contingente profissional, categoria profissional, seja a do emprego doméstico. É positivo para o país, para a sociedade como um todo, diminuir a desigualdade. O país se torna um país melhor, mais rico, com condições de vida melhor para um maior número de pessoas. Manter a desigualdade é de uma crueldade sem tamanho e só se justifica por conta da sanha, né, de concentração de renda que as elites no Brasil têm. 8 dentre cada 10 brasileiros percebem a desigualdade, entendem a necessidade de você investir para reduzir essas desigualdades, e, no entanto, isso não acontece. Ora, se 80% da população pensa assim e a classe política não age assim, há um descompasso grave nesta democracia, porque a sociedade pensa de uma forma e as pessoas que decidem agem de outra. A era digital poderia diminuir a divisão social, dando mais oportunidades para os milhões de brasileiros do andar de baixo. Mas a realidade mostra que o Brasil está longe de abolir as desigualdades. A maior parcela da população vive à margem da sociedade, e o bem-estar social ainda é um sonho, excluídos de um país campeão mundial em desigualdades.